Senhor presidente, vereadores e vereadoras dessa casa, feliz em poder ter grande expediente, ainda mais com alguns vereadores declinando, feliz. Agradecer ao vereador Eduardo Mota por ter nos dado a honra de falar. Mas, senhor vereador presidente e demais vereadores e vereadoras dessa casa, eu vou fazer uso dessa tribuna para fazer um apelo para os órgãos do poder público, especialmente a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Pernambuco, porque é quem é responsável por isso, para buscar uma solução para o DISC 180. Um serviço, vereador Osmar Ricardo, que tem nos deixado preocupadas. Nós realizamos um encontro de mulheres nesse último sábado, feriado, e já temos atendido algumas mulheres em nosso mandato, vereador Chico Kiko, e a queixa é quase sempre a mesma. Se demora horas para ser atendido nesse telefone DISC 180. Vejam, senhores, um telefone que seria um socorro para nós mulheres em situação de violência, se torna um martírio, porque não se atende esse telefone. E o que é pior, vereador Osmar Ricardo, relatos até de secretária da mulher da Mata Norte, de que as demandas, quando são atendidas, só chegam nas mãos da Secretaria da Mulher 6 meses depois. Quando chega. Vejam bem, eu vou repetir a gravidade disso. O DISC 180 está funcionando de forma tão precária que é mais um mecanismo de negação, um instrumento público, uma ferramenta que ajudaria milhares de mulheres que enfrentam diariamente, cotidianamente, essa chaga chamada violência contra mulheres. Não funciona. Não funciona, principalmente no estado de Pernambuco, onde, repito, as mulheres que acionam esse DISC 180 passam horas esperando para fazer a denúncia. E, pasmem os senhores, quando a denúncia é concretizada, essas denúncias demoram meses para chegar na Secretaria da Mulher, nos órgãos que têm por obrigação dar encaminhamento para isso. Então, qual é a nossa proposta? E aí a gente quer fazer um apelo, porque quando a gente fala em 180, a gente está falando de um instrumento essencial de proteção às mulheres em situação de violência, não só em Pernambuco, mas em todo o Brasil. E aí nós conversamos com outras mulheres de diversos estados brasileiros que têm a mesma dificuldade. Ou seja, o número 180 não funciona para o fim que deveria funcionar. E aqui a gente não vai descaracterizar a importância da política pública. Nós aqui defendemos o tempo inteiro, inclusive inúmeros projetos nossos, onde a gente pede para, por exemplo, em estádios de futebol, ter mensagens de enfrentamento à violência contra a mulher, inclusive trazendo os dois números, o 180 e o 190. E eu queria perguntar aos senhores e senhoras aqui presentes, para que serve dois números tão importantes, um 180 e o outro 190, que é a polícia, se nós não encontramos agilidade e eficácia na hora que vamos acioná-los? Não há justificativa se existe um grande volume de chamadas. Também não há justificativa em dizer que é por causa da centralização desse atendimento. Se for esse o motivo, a gente quer propor que esse 180, o DISC 180, ele seja regionalizado. E aí, é claro que nós vamos ter uma proximidade dessas denúncias, onde, por exemplo, imagine os senhores que essa central funciona lá no interior da Bahia. E na hora em que uma mulher é atendida, depois de alguns minutos, tentando, ela diz que está, vereador Rinaldo Júnior, vamos assim dizer, na rua Guapiaçu, na linha do tiro. Sabe qual é a primeira pergunta que esse atendente faz? Onde é a linha do tiro? Vejam, ele está lá no interior da Bahia. E ele não tem essa regionalização rápida para dizer em qual bairro
aquela mulher está sendo vítima de violência. Inúmeras ferramentas, vereador, como políticas públicas já foram traçadas. Sinais na mão, bilhetes para que a mulher possa pedir socorro quando ela está vivendo uma situação de violência. Mas um instrumento de tanta importância, que é o Disque 180, não tem funcionado. Mas, se nós regionalizarmos esse serviço, o Estado de Pernambuco vai poder fazer um recorte de todos os seus municípios. Imaginem, os senhores, que a centralidade disso fariam com que todas as denúncias chegassem de forma rápida e célere aos órgãos competentes, às secretarias da mulher, às casas de acolhimento. Mas hoje não é o que acontece, não é uma realidade. É importante destacar que as mulheres que têm uma realidade extremamente diversa, mulheres diversas, mulheres que vivem em áreas urbanas, né, que até podem ter um acesso mais rápido. Imaginem, os senhores, as mulheres que ficam na zona rural, as mulheres que ficam em lugares mais longínquos, a quem elas vão recorrer? Então, quando a gente pensa em política pública, é política de alcance. É política de alcance. Mas a gente não pode esquecer o que já está instituído. Já é uma política, o Disque 180. Essa ferramenta precisa melhorar. Ela precisa ter agilidade, eficácia e rápido atendimento, rápida resposta para que as mulheres possam ter uso efetivo. A regionalização permitiria que as equipes estaduais ou regionais tivessem conhecimento aprofundado das particularidades que eu citei aqui. Por exemplo, quando uma mulher, vamos dizer que ela estivesse lá no Coque e ela dissesse que estava na rua Cabo Eutrópio, a central que atendesse ela, localizada aqui no estado de Pernambuco, vereador, rapidamente saberia que a Cabo Eutrópio fica no Coque. E uma viatura se deslocaria para ajudar aquela mulher, faria esse acolhimento, rapidamente chegariam também as secretarias, tanto municipal como estadual, e aí a gente precisa apelar para que, numa pauta como essa, de enfrentamento à violência, não pode ter politicagem, não pode. A gente já subiu aqui para denunciar que a Delegacia da Mulher, que deveria ser um órgão mais humanizado, as mulheres demoram ali 6 horas por um atendimento. Na maioria das vezes, os próprios agentes já nos disseram que o homem vai buscá-la de volta na delegacia e leva para casa. É muito sério. A gente precisa urgentemente encaminhar. Nós iremos fazer um requerimento ao governo do Estado, vereador. Isso não fala sobre politicagem. Eu fico preocupada quando uma pauta tão importante como essa, quando eu já vi aqui um vereador, hoje mesmo, um vereador, doutor Tadeu Calheiros, que é um vereador aqui atuante, dizer, deixem a politicagem de lado. Se é para que eu não esteja na mesa, não tem problema, mas façam acontecer. Eu fico aqui pensando no meu apelo, que vai ser feito em breve, enquanto requerimento, para que o governo do Estado busque formas de regionalizar o serviço 180. Esse telefone precisa fazer atendimentos de forma célere. A gente está falando aqui de mulheres que decidem denunciar. Os números já demonstram que, para além disso, muitas mulheres em situação de violência não denunciam. São os casos subnotificados. Mas a gente precisa dizer que, quando elas decidem romper esse ciclo da violência, elas precisam ter um acolhimento imediato. Porque, senão, ela vai entrar na estatística do feminicídio, sim. Porque ela vai estar exposta, ela não vai ter acolhimento e a denúncia dela vai demorar. Vejam, se demora 6 meses, vereador presidente dessa sessão, para que essa denúncia, depois que ela é atendida no 180, chegue na Secretaria da Mulher, imagine o senhor que já não aconteceu com essa mulher. É triste, é duro. Como eu já vi numa sala da Delegacia da Mulher aqui de Recife, um quartinho trancado de processos que nunca saíram dali. Ou seja, a mulher foi lá, denunciou, gerou-se um processo, vereadores, mas ficou lá e prescreveu. Acabou, morreu ali. Ou seja, o agressor continuou a agredir, a matar mulheres por aí. Por isso que todas as vezes que a gente vê acontecer a prisão de um agressor, geralmente ele já cometeu outros crimes. Não é o primeiro. Ele já matou, ele já bateu, ele já estuprou. Ele geralmente é reincidente. É porque os processos prescrevem, ficam lá guardados na delegacia.
porque não dão andamento. Falta material humano e falta legislação para fazer as devidas cobranças. Então, eu estou aqui nessa tribuna, no alto dessa tribuna, depois de ter conversado com muitas mulheres e de atendê-las em nosso gabinete e dizer, eu já liguei e não fui atendida. Isso é muito grave. É muito grave, vereador. É muito grave você criar coragem para romper esse ciclo, pegar um telefone, discar 180, demorar horas para ser atendida, se ele não chegar para ver e terminar de fazer o que ele queria fazer, ou em qualquer lugar que essa mulher esteja, até ela dizer que o endereço dela, a rua dela, o bairro dela, dentro dessa regionalidade que eu acabei de falar aqui, de ruas e de números, que a gente só sabe quando a gente tem conhecimento do Estado, quando ela faz o relato e pede socorro, acabou-se. 6 meses para chegar nas secretarias da mulher, nos órgãos competentes que poderão fazer acolhimento dessa mulher. Nós iremos solicitar, via requerimento, fazendo um apelo ao governo do Estado. O que é preciso? Vamos nos unir. Essa pauta não cabe politicagem, não cabe lado, não cabe direita, não cabe esquerda. A pauta de enfrentamento à violência contra nós mulheres é uma pauta para todos. E o envolvimento maior salvarão vidas e vidas de mulheres que se encontram acuadas, intimidadas, que vão fazer parte de uma estatística chamada feminicídio, seus filhos ficarão órfãos e esse Estado precisa dar conta disso antes que aconteça. Muito obrigada.